E aí, turma, aqui é a professora Raíssa da nossa Escola de Números e o conteúdo de hoje que a gente vai, destrinchar é transporte passivo, que todo mundo tem uma duvidazinha sobre ele. Mas, antes de começar, eu já te convido para se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha pra gente, tenho certeza que você não vai se arrepender, e acompanhar os nossos vídeos que vão ser lançados aqui para vocês, tudo certo? Vamos começar aqui o nosso transporte passivo? Primeira coisa que eu quero que você pense, que já começa a anotar aí pra gente, é que o transporte passivo, ele é um transporte sem gasto energético, tá certo? Então, ele ocorre ali através da tua membrana plasmática sem demandar nenhum gasto de ATP, que é a nossa energia. A gente vai dividir esse transporte passivo em 3 tipos diferentes: difusão simples, difusão facilitada e osmose, que nós vamos falar agora. Vamos começar então com a difusão simples? Vem para cá pro quadro comigo. Então, na difusão simples, como que vai ocorrer esse transporte? Primeiro, a gente vai aqui exemplificar uma estrutura de membrana plasmática, certo? Então, essa daqui, é uma estrutura simples de membrana. Raíssa, o que é isso aí que tu tá desenhando? Gente, essa estruturazinha aqui nós denominamos de fósforo. Coloca aí, é um fosfolipídio. E aí, o que vai ocorrer? No meu transporte simples, na minha difusão simples, ela vai ocorrer a passagem do que nós denominamos de soluto, tá certo? Essa passagem, ela vai ocorrer através, dos meus fosfolipídios. Então, o que precisar entrar para o ambiente? Vamos colocar aqui, intracelular, vai ter que passar pelos meus fosfolipídios, assim como o que quiser sair da minha célula para o ambiente extracelular terá que passar entre essas moléculas de fosfolipídios, tudo certo? Raíssa, além aí de soluto, o que mais que a gente pode acrescentar de informação? Gente, essa passagem aqui tem que ser de moléculas que são pequenas, vamos colocar aqui, moléculas que são pequenas, moléculas que são simples, como, por exemplo, gases, CO2 e oxigênio. Gente, o espaço entre os fosfolipídios é um espaço pequeno, então o que passar ali também tem que ser pequeno, tá certo? Oxigênio e CO2. Eu tenho certeza que você já está pensando aí, Raíssa, então quer dizer que lá nos meus alvéolos pulmonares, onde há ali o processo de hematose, pode ter difusão simples? Pode ter difusão simples, tá certo? O que mais que a gente pode colocar aqui a respeito? Esse transporte, ele vai, a favor, coloca aí, do gradiente, a favor do gradiente de concentração. E aí, a gente vai já adentrar nisso daqui. Raíssa, o que é ser a favor ou contra o gradiente de concentração? Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho 50 reais e eu vou te dar esses 50 reais. Você tá com 50 agora e eu tô com 0. Isso é ser contra o gradiente de concentração. Por quê? Porque a gente está ficando, em desequilíbrio. Mas se, por exemplo, eu tenho 50 reais, eu te dou 25 e nós ficamos aqui, cada um com 25, a gente está em equilíbrio. A gente está fazendo algo que nós denominamos lá no nosso corpo de homeostase. Então, quando eu digo para vocês que esse transporte ele é a favor do gradiente de concentração, eu estou te dizendo que esse transporte ele mantém ali, a homeostase, ele tenta manter o equilíbrio no teu corpo, tudo certo? Vamos partir agora para a nossa difusão facilitada. Mais uma vez, eu vou pedir que vocês desenhem, aí junto comigo, essa estrutura de membrana plasmática, tá? A diferença é que agora a gente vai colocar, alguns adicionais, tá certo? Aqui nós colocamos uma estrutura de proteína nessa membrana plasmática. Então, vamos puxar aqui, proteína, coloca aí para mim. E o nome dessa proteína vai ser, permease. Lembra aí, gente, de permeabilidade, tá certo? Para você não esquecer aí esse macete para ti, tá bom? Raíssa, o que passa pela minha difusão facilitada? Mais uma vez, você vai colocar que a passagem lá vai ser de
soluto. Como aqui eu tenho um facilitador, que é a minha proteína, ó, ocorre isso. A passagem para o meio intra ou para o meio extracelular, ela se dá através da minha proteína, que é o meu facilitador. Tudo certo? O que mais que você pode colocar aqui? Eu tenho a passagem de moléculas, vamos colocar aqui, ó. Moléculas que são maiores. Raíssa, me dá um exemplo aí dessas moléculas maiores que estão passando. Aminoácidos podem passar, uma glicose, né, um pequeno lipídio. Então, a gente tem ali estruturas que são maiores e que não passariam ali pela difusão simples entre os meus fosfolipídios. Demandam, então, de mim, ó, um facilitador. Tudo bem? Isso aqui também ocorre, vamos colocar aqui, ó, a favor do gradiente, de concentração, tá? Agora eu vou jogar aí na tela para vocês uma questão sobre transporte passivo que fala o seguinte para ti. Essa questão, ela fala para vocês, ó, na figura abaixo, mostra 3 tipos de transporte. 1, 2 e 3, através da membrana plasmática. Analise-a. E aí ela tá mostrando para ti uma pergunta, eu tenho certeza que você já tá vendo aí a proteína que a gente acabou de nomear. Você tá vendo aí na setinha uma passagem entre fosfolipídios e ele pergunta para ti o seguinte: o número que indica a passagem de O2 da água para as brânquias. Então, ó, Raíssa, tá passando oxigênio, que a gente falou lá atrás, tá certo? Então, essa passagem de oxigênio, gente, poderia ser representado pelo 1. E tá passando também glicose para o interior das células do corpo humano. Então, o que que tá passando aí, gente? Está entrando. Então, essa setinha, ela tem que estar partindo, né, ali, ó, de fora para dentro. Então, poderia ser representado pelo 2. Então, aí nessa sequência 1 e 2 pra gente. Tudo bem? Vamos partir, então, aqui para nossa osmose, tá? O nosso processo osmótico. Raíssa, o que que vai passar na osmose? Gente, na osmose a gente tem passagem, vou colocar aqui até bem grande para você não esquecer, não errar, tá certo? A gente tem passagem de água. E essa água, ela vai ser o quê, ó? Ela vai ser um solvente, tá certo? Então, na osmose, a gente tem passagem sempre de um solvente. Então, caiu lá na tua questão, olha, Raíssa, tá passando aqui de um lado para o outro, de uma hemácia, de uma célula vegetal, tá passando água, entrando água, né, como já caiu numa questão de vestibular aí pra gente, entrou água ali no feijão, né, ou saiu água, a gente está tendo um processo osmótico, tá certo? A osmose, ela também vai ser, vamos colocar aqui, a favor do gradiente de concentração, tá certo? Então, o que que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente está tentando manter o que nós denominamos de homeostase, tá certo? Então, esse aqui é o nosso transporte passivo, todos sem demandar energia de você, tá certo? Transporte ali por difusão simples, difusão facilitada e osmose, essa é a diferença entre elas. Espero que você tenha gostado, tenha ficado até aqui. Se você ficou até aqui o final, ó, dá aquele joinha pra gente, eu te espero no próximo vídeo.